Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com o Vitor Simão, ele é diretor regional da Medalha no Brasil. Vitor, histórias bacanas tem para a gente compartilhar. Obrigado a aceitar esse convite de conversa. Tenho certeza que a gente vai contar muita coisa interessante aqui hoje, não é isso? Com certeza. Xandó, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a possibilidade, a abertura para a gente ter essa conversa. Acho que a conversa vai ser muito bacana e acho que a gente tem bastante conteúdo aí para trazer para o público. Sabe que quando eu tive contato com as informações da empresa, eu ia lendo e eu ia ficando bastante curioso, e aí até nisso mesmo que a gente vai começar, porque a Medalha é uma empresa que tem um lado, um foco e dois lados, né? Que é a experiência no cliente e a experiência no empregado. A gente vai falar disso, mas comenta um pouco quem é a Medalha, um pouco da história dela, da sua origem, que tem coisas bem interessantes. Legal, bacana, Xandó. Bom, a Medalha ela é uma empresa do Vale do Silício, que nasceu há 20 anos atrás, mais ou menos, né? E a Medalha nasceu com uma missão: ajudar as empresas a serem amadas pelos seus clientes e pelos seus colaboradores, né? A Medalha surgiu há 20 anos atrás com esse enfoque de Customer Experience e Employee Experience, com um cliente já grande e um cliente global, que foi o Hilton, né? Então, o primeiro cliente global da Medalha foi o Hilton, né? E durante os primeiros anos da Medalha, a Medalha teve uma evolução muito grande nessa vertical de hotelaria e hospedagem, né? E o caso do Hilton, o Hilton é cliente Medalha até hoje, né? E o caso do Hilton é muito bacana. Por quê? Porque eles criaram essa cultura, né, de experiência do cliente dentro da empresa, e hoje praticamente todos os funcionários do Hilton, 54 mil funcionários globais do Hilton, acessam os feedbacks dos clientes quase que diariamente, né? E esse acesso acontece não só nos clientes da ponta, né? Não só no concierge, no pessoal do front desk, mas em todos os níveis do Hilton, do CEO à camareira, né? E acho que isso já linka um pouquinho até com o que a gente fala do Employee Experience. Isso ajuda a criar uma cultura de centralidade no cliente, uma cultura de Customer Experience da empresa muito grande, porque mesmo pessoas e funcionários que não são customer facing, né, que não estão diretamente lidando com o cliente, começam a ter a percepção e a visão de como que as suas ações impactam a jornada e a experiência do cliente na ponta, né? Então, acho que essa democratização é algo super bacana que a gente vê nos nossos clientes. Esse exemplo do Hilton e o segmento de hotelaria por decorrência, ele me parece bem emblemático, porque é um tipo de negócio onde a parte do contato dos empregados com o cliente é um pedacinho, é um iceberg, né? Tem um monte de gente, né? É uma equipe de Fórmula 1, o piloto senta no carro, mas o que tem de gente por trás ali é brincadeira. E ter o feedback negativo ou positivo, e o positivo ele é combustível, hein? Com certeza, Xandó. E isso é muito bacana que você comentou do feedback positivo, porque geralmente quando as empresas iniciam um programa de Customer Experience, aonde elas querem olhar? Eu quero saber o que está acontecendo com os meus clientes detratores, eu quero saber os problemas que estão acontecendo para eu tentar resolver. E isso é super válido e é realmente, claro, acho que um dos pontos importantes de um programa de Customer Experience. Mas o feedback positivo, Xandó, ele é super, super rico. Por quê? O cliente promotor, o cliente que se relaciona bem com a sua marca, ele tende a dar um feedback que muitas vezes é acionável. Ou seja, um feedback positivo que você pode ou usar aquele exemplo positivo e replicar, né? Ou então, às vezes, um feedback construtivo, onde ele te aponta possibilidades de melhoria. Então, olhar para o feedback positivo, que muitas vezes é negligenciado, ele é super, super importante em um programa de Customer Experience, né? Então, acho que o importante vamos olhar o que a gente está fazendo bem e vamos reforçar o que a gente já faz bem e vamos entender o que a gente está fazendo errado e vamos solucionar isso e trabalhar nisso para aprimorar.
Você foi falando, me veio uma imagem na cabeça. A pedra na vidraça às vezes é importante, mas ir lá ilustrar a vidraça também é bom, né? Com certeza, com certeza. É super, super importante também, né? Então, acho que essa escala que a plataforma permite de feedback para você coletar e de análise, ele é super importante. É. Agora, uma coisa bastante importante que é o seguinte, eu já, né, por ter dado uma olhada no site, lido um material sobre a medalha, me chamou a atenção que vocês têm uma flexibilidade ou uma riqueza muito grande em recursos de captura de informação, né? Captura-se informação de muitas fontes diferentes e fontes até, de certa maneira, inesperadas ou inusitadas. Comenta um pouco sobre isso, por favor. Legal, legal, Xandó. E realmente isso, né? Então, na plataforma, quando a gente, na nossa visão, o que essas capturas a gente chama dos sinais, né? Então, a gente entende que são os sinais que o cliente passa. E esses sinais podem ser sinais diretos, né? Feedbacks diretos ou sinais indiretos. Nos sinais diretos, né, a gente tem várias formas de capturar esse feedback. Né? Pode ser desde a forma mais tradicional, né, que a maioria das empresas coletam, o 0 a 10, com um campo aberto, até o feedback por vídeo, né, ou áudio. E quando você pensa na captura de um feedback por vídeo, a riqueza de informação que ele traz para a empresa é gigantesco. Por quê? Ele não traz só o conteúdo, ele traz a entonação do que a pessoa está falando, a fisionomia da pessoa, o ambiente. A gente tem um caso que eu acho super, super legal, de uma palestra que eu vi lá nos Estados Unidos do Airbnb, que é cliente nosso, né? E eles fazem a captura do feedback por vídeo. Né? E nesse caso, o que eles estavam mostrando durante a palestra deles? Eles estavam mostrando um vídeo por feedback que eles receberam de um cliente que ele agradecia, né, por eles terem aprovado o estorno do cancelamento da reserva que ele tinha feito, apesar de estar fora da política. E no vídeo ele mostrava, né, que na verdade o cancelamento dele tinha uma razão, porque ele estava num quarto de hospital, ele tinha tido um problema de saúde, teve que ir às pressas, e ele mostrava que, poxa, olha só, vocês aceitaram, obrigado, e fizeram bem. E a força que esse feedback tem, imagina, você mostrar para o time que define política de cancelamento, como que a definição deles impacta o cliente na ponta, é fortíssimo, né? Então, acho que essa captura de feedback, por exemplo, por vídeo, é algo que a gente tem visto numa tendência muito forte, né? Porque pela riqueza da informação que ela traz. E mesmo que não seja por vídeo, pode ser que seja só o áudio, né? Então, o feedback por áudio ele também traz uma riqueza de informações muito maiores. E tem os sinais indiretos que a gente fala também, né? Que é, por exemplo, você capturar, às vezes, de outros sistemas ou de outras formas, né? O que o cliente não está te dizendo diretamente, mas que já pode ser um insight. Por exemplo, um cliente que liga para o seu call center 8 vezes em uma semana, você não precisa muito perguntar para ele se ele está satisfeito ou não com o serviço. Né? Esse sinal que ele está te passando de ligação já é um indício forte que você precisa tomar uma ação ali. Não, pois é, isso que me chamou muito a atenção, e aí tanto que quando eu comecei a me inteirar da empresa, eu num primeiro momento achei que a medalha fosse uma plataforma de CRM, mas não é isso, né? Na verdade, vocês são capazes de enriquecer, turbinar, aprimorar sistemas já existentes, o que é bem legal. Perfeito, perfeito, Xandó. E acho que esse ponto é super importante, né? Porque a medalha ela trabalha muito bem e ela complementa muito bem as plataformas de CRM, né? Tanto que a gente tem conexão com as principais plataformas de CRM do mercado. E quando a gente olha para os programas de Customer Experience fortes e bem-sucedidos globalmente, são programas que se complementam, a parte de CRM com a parte da plataforma da medalha. E como que as plataformas se complementam? O CRM ele traz uma visão e uma análise, geralmente, muito interna do cliente. Então, dentro do CRM, você tem a plataforma de ação ali do call center. Então, você tem quem é o meu cliente, o que ele tem de compra comigo, quantos chamados ele fez comigo, se é um programa de assinatura, quando que renova. Então, você tem uma série de dados internos, você tem uma visão interna do cliente. A plataforma da medalha, ela traz a visão externa. Ela traz o que o cliente enxerga daquela relação que ele tem com a sua empresa. E aí, quando você complementa as duas informações, o dado interno que você tem no CRM com o dado externo que a medalha captura,
você tem aí a verdadeira visão 360 do seu cliente, né? Porque você sabe como você está se relacionando e como o cliente se enxerga da relação dele com a sua empresa, né? Então, acho que essa complementariedade é muito, muito forte e a gente vê nos principais projetos de sucesso que a gente tem, são quando essas duas plataformas caminham juntos. Não, e o que é bacana, existe um show de tecnologias trabalhando junto aí, né? Porque é uma plataforma SaaS que está na nuvem, usa inteligência artificial, machine learning, né? É uma série de recursos e tem conectores com os grandes fornecedores de CRM aí do mercado, né? Você pode até citar alguns que você possa dizer, bem como os clientes, né? Você falou do Hilton, deu um exemplo, mas tem uma turminha grande aqui, eu até vou pegar a tela do site e vou mostrar aqui para as pessoas, tem Samsung, tem Airbnb, tem Mercedes, é uma turma da pesada, né? Exatamente, Xandó. E com relação a essa parte dos plugins, né? Então, como eu disse, hoje a gente tem as conexões com Salesforce, com Zendesk, com ServiceNow, Adobe Analytics, né? Então, com as principais plataformas de mercado, né? Então, essa complementariedade ela é algo muito rica. E com relação aos clientes, realmente, né? Então, a Medalha hoje, globalmente, ao longo desses 20 anos, a gente trabalha com as principais empresas, né, do mercado, a maioria das empresas que são reconhecidas, né, por trazerem uma experiência diferenciada, elas hoje trabalham junto com a Medalha, né? Então a gente tem Lego, a gente tem Mercedes, como você comentou, Airbnb, PayPal, né, para citar algumas delas, né? Existem outras, inclusive, que você não pode falar, infelizmente. Que a gente não pode citar, mas que são referências globais, né? E aí uma coisa até que foi interessante para mim, Xandó, quando depois que eu entrei na Medalha, eu comecei a reparar mais, né, essas questões das solicitações de feedback que a maioria das empresas vem. E eu comecei a me surpreender com várias que vinham e que você via que a plataforma ali por trás era da Medalha, né? E aí eu comecei a ter a visão de que, na verdade, acho que a maioria das pessoas ao redor do mundo, em algum momento, tem uma relação com a Medalha, alguma interação com a Medalha, mas não sabem, né? Que é o tipo de interação ótima, né? Que quando você tem uma interação e ela é tão transparente, né? Que ela não gera nenhum atrito, não gera tão fluida que você nem repara, né? Com certeza. Agora, não tem como eu não comentar com você, principalmente pela situação sanitária nefasta que o mundo está passando, né? A gente está passando por uma situação muito complicada, as equipes médicas sobrecarregadas e tal. E um dos cases que vocês compartilharam, eu fiquei assim, até emocionado, eu posso dizer. Exatamente, eu quero que você conte melhor, mas tem a ver, obviamente, com a parte de atendimento a cliente, mas tanto quanto, ou talvez mais, com a parte do funcionário, a retenção dos profissionais de saúde num momento tão difícil. Enfim, conta um pouco dessa história, que esse caso é muito legal. Perfeito. E esse caso, eu também sinceramente, eu gosto do tema e realmente acho que ele emociona, até pelo momento mesmo que a gente vive, Xandó, como você comentou, né? E a gente a gente pode olhar por exemplo, como o artigo que a gente publicou, olhar para o viés mais do funcionário de saúde, que hoje é um profissional sobrecarregado, que vive um momento de burnout, na maioria dos casos, muito, muito forte, né? Então a gente atua muito forte no setor de saúde e a gente tem visto isso acontecer de uma maneira muito grande, né? E isso traz um pouco para o olhar que a gente falou lá do começo, né? A missão da Medalha, fazer com que as empresas sejam amadas pelos seus clientes e colaboradores, né? E funcionários. Por que isso, né? Na minha visão, o employee experience, a experiência do colaborador, seja ela na área da saúde ou em qualquer empresa, ela é o alicerce de um programa de customer experience. Porque, no final das contas, você criar um ambiente propício e saudável para o seu colaborador, você trabalhar a experiência do seu colaborador, isso vai gerar um ambiente melhor para o seu colaborador, isso vai gerar um engajamento maior
entre o colaborador e a empresa, e no final do dia a gente sabe que quem gera a experiência muitas vezes para o cliente final é o colaborador. Então, um colaborador que se sente engajado com a empresa, a tendência é que a experiência que ele gere para o cliente seja uma experiência rica. Então, você trabalhar a experiência do colaborador em conjunto com a experiência do cliente é super, super forte. Hoje, na maioria dos casos que a gente enxerga empresas indo mais para o olhar do cliente ou para o olhar do colaborador, ou mesmo para os dois, mas de uma maneira separada, né? E a gente enxerga isso nos nossos clientes globais, vários clientes mais maduros que a gente tem, que quando você congrega Employee Experience com Customer Experience, o retorno para a empresa ele tende a ser 6 vezes maior, né? Porque você está realmente atuando em todos os frontes para gerar um ambiente saudável para todo mundo, para o colaborador, para o cliente, para o parceiro, para quem quer que seja. Potencializa, né? Então, para a gente encerrar, o nosso tempo, infelizmente, já foi, mas tem algo que eu não posso deixar de falar para você, eu querer trocar essa ideia com você. Bom, nós estamos vivendo também uma transformação das empresas, as empresas precisaram se digitalizar muito mais, seja nisso que a gente está fazendo aqui, essa videoconferência, ou tantas outras coisas, né? E nessa hora, a importância da relação com o cliente, acho que eleva um patamar, né? Então, faz alguma consideração em relação a esse ponto, como essa transformação das empresas e o momento que vocês estão vivendo para atender essas empresas. Bacana. Quando você vai para a experiência do cliente, para o mundo digital, Xandó, as coisas potencializam. As coisas aumentam de uma forma, em termos de capilaridade e de velocidade de ação que você tem que ter, de uma maneira muito grande, né? Então, a gente vê muitas empresas que pré-pandemia eram preponderantemente físicas, né, do ambiente físico, e tendo que migrar para o digital e tiveram que se adaptar de uma maneira muito rápida e muito forte. E nesse momento, nessa migração e no ambiente digital, você ter a relação em tempo real com o seu cliente é crucial. Por quê? Imagina você num shopping indo fazer uma compra. E aí você vai dentro de uma loja, você tem uma experiência que você não gostou muito. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair daquela loja, vai ter que pensar para que outra loja você vai ter que se deslocar, às vezes a loja não tem dentro do mesmo shopping, vai ter que se deslocar para outro lugar para ir para uma outra loja. É um pouco mais trabalhoso. No ambiente digital, eu estou aqui no site da empresa. Eu tenho algum problema... Com 2 cliques eu vou para a empresa concorrente fazer a compra lá, né? Então, a velocidade de tomada de decisão e a velocidade da interação é enorme. Então, você trabalhar nesse retorno para o cliente em tempo real é crucial. Inclusive, o caso da Lego que a gente tem, ele está muito dentro desse pilar, né? Da tomada de decisão e da ação de uma maneira proativa e rápida com o cliente, né? E eles conseguiram ter um aumento do percentual de vendas muito grande nesse cenário. Então, no mundo digital, você trabalhar a experiência ali no momento que ela acontece, que é no momento que ela está acontecendo, é chave, Xandó. Então, acho que muito bom ponto que você levantou. Não, eu agora aqui, tirando o meu boné de jornalista de tecnologia, tirando o meu boné de profissional de tecnologia e colocando de consumidor. As empresas um dia vão cometer uma falha, isso faz parte do jogo. Agora, se você não tem proatividade e efetividade, presta um bom atendimento, você até fica contente quando uma empresa tem um problema e ela te atende tão rápido. Eu tive uma experiência uma vez com uma empresa de pagamentos eletrônicos, aí eu precisei fazer uma transferência, deu um problema, não funcionou, mas eu fui atendido tão bem que eu jamais trocaria de empresa por causa do atendimento. Cativa o cliente. Total. E acho que também tirando meu chapéu aqui, colocando meu chapéu de consumidor também, eu concordo contigo 100%, né? Problemas e erros acontecem em qualquer lugar e acontecem em qualquer relação. A forma que você trata esse erro é o que diferencia né, a sua relação. E muitas vezes o cliente que ele está passando por uma experiência ruim,
ele leva para você essa experiência. E você consegue tratar, né, dentro da metodologia do NPS, isso a gente chama do close the loop, né? Então você consegue fazer o close the loop, fazer a tratativa daquele cliente e equacionar aquele problema. O cliente que talvez ele estivesse no começo com um viés de detrator, ele muitas vezes ele passa para um viés de promotor, porque ele fala, poxa, olha só, essa empresa escuta, essa empresa aciona, essa empresa resolve os problemas. Ela entende que tem um problema, mas ela resolve. Né? Então, essa relação muda. Né? E aí, até um ponto que você me lembrou nesse comentário, Xandó, muitas vezes o cliente silencioso. Né? Porque, às vezes, o cliente silencioso, o cliente que ele não está reclamando, que ele não te deu um feedback negativo, ele talvez tenha um risco maior do que o cliente detrator. Porque a relação, às vezes, já está tão desgastada que ele nem vai se dar o trabalho de reclamar com você. Ele só está esperando a oportunidade certa para ele sair da sua empresa, abandonar e ir para outra. O silêncio é o grito diferente. Exatamente, exatamente. Olha, Vitor, eu queria muito que a gente pudesse realmente voltar a conversar. O nosso tempo estourou completamente, mas é que a conversa foi tão agradável, você comentando, né, toda a dinâmica que vocês têm, enfim, eu realmente gostei demais dessa troca de ideias que a gente fez, né? E, bom, torcer para que a gente possa, num futuro próximo aí, com uma vacina chegando, tem vacina na esquina, mas ela não está chegando, a gente se encontrar no escritório. Vocês falaram que um dos escritórios é no Campo Belo aqui, a gente se reúne para tomar um café junto? Vamos tomar um café junto? Vamos sim, com certeza. Não vejo a hora da gente poder fazer isso e da gente poder se encontrar. E, Xandó, eu sei que o nosso tempo estourou, mas eu só queria agradecer novamente a você, agradecer a abertura, agradecer a conversa. Realmente foi muito gostosa. E da próxima vez, se Deus quiser, vamos fazer presencialmente com café. Não, vamos sim. Puxa vida, uma satisfação. Obrigado mesmo também pela oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Vitor Simão, diretor regional da Medalha Brasil. Permaneça bem, seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá, Vitor. Até.